Caríssimos, quem vos fala aqui é o professor Marcão com mais um Marcão na História. Vamos continuar a saga da história do Brasil Colônia. O que nós vimos até agora? A chegada do Cabral. Cabral chega ao Brasil. Depois nós vamos ter as expedições exploradoras. Depois as expedições guarda-costas. Finalmente, uma atividade econômica que desse algum tipo de lucro, que era o pau-brasil, já que o Portugal estava muito preocupado com o comércio de especiarias do Oriente, que havia descoberto o caminho para as Índias contornando a África, e com isso nós vamos ter então o desenvolvimento da extração do pau-brasil. Só que os franceses vinham para cá direto, já que eles não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. O Brasil era terra de ninguém. O Cristóvão Jacques veio para cá com as chamadas expedições guarda-costas, expedições militares, para tentar impedir a extração do pau-brasil pelos franceses. Só que tornou-se uma missão impossível, o litoral do Brasil era muito grande, e ele avisou o rei, e o rei então resolve colonizar o Brasil. Manda para cá então, a partir de 1530, Martim Afonso de Souza. Logo depois, com Martim Afonso de Souza fundando São Vicente, Santo André, Santos e Santo Amaro, lá no litoral de São Paulo, vilarejos, que a ideia é colonizar, quer dizer, povoar a colônia. Como o sistema era, digamos assim, precário, o litoral muito grande, eles resolvem fazer o que já faziam nas ilhas dos Açores e da Madeira, dividir em lotes, chamados de capitanias. Vieram então as capitanias hereditárias, 15 capitanias. Só 2 deram certo, São Vicente e Pernambuco, o sistema falhou. Tentaram então mandar para cá um governador-geral para organizar as capitanias, para ser o representante do rei aqui, também não funcionou. Depois dividiram o estado do Maranhão e estado do Brasil, também não funcionou. Quer dizer, o sistema estava precário, exatamente pelo tamanho do território. Lembrando que é o Brasil do Tratado de Tordesilhas, não é o Brasil de hoje. Nesse momento, o que aconteceu? Holandeses, franceses, ingleses estavam interessados no território aqui. Depois eu vou comentar com vocês sobre isso mais especificamente. Mas olha só, o Brasil vai desenvolver, né, nesse período, a colônia, o chamado ciclo do açúcar. Formação econômica do Brasil, a cana-de-açúcar. Então vamos lá. Fatores que possibilitaram o empreendimento da cana-de-açúcar no Brasil, aula 4, parte 1, o ciclo do açúcar. Aqui você já percebe alguma coisa diferente, né? Então nós estamos vendo aqui um engenho de açúcar, o boi girando a moenda, força motriz então era o gado. Nós vamos ter aqui os escravos pegando os feixes de açúcar para colocar na moenda para tirar o caldo de cana, para transformá-lo depois no açúcar propriamente dito. Bom, a empresa açucareira. Vamos começar por etapas então. Portugal queria transformar o Brasil num imenso canavial. Por quê? Porque o açúcar gerava muito lucro. Diferente do pau-brasil, que tinha na floresta, que era lá do Rio de Janeiro até o Nordeste, praticamente no século XVII quase acabaram com tudo, que era levar para a Europa para fazer a tinta cor vermelha, como nós já vimos nas postagens anteriores. O açúcar tinha um valor monetário respeitável. E eles resolveram então que o Brasil ia ser um canavial. A colônia tinha que dar lucro, a colônia tinha que enriquecer a metrópole. Toda vez que eu falar em metrópole, eu estou falando de Portugal. Portugal tinha um monopólio comercial. O que eu quero dizer com isso? Só pode comercializar com os portugueses e com a autorização dos portugueses, do rei de Portugal. Para deixar bem claro. Eles podiam até deixar para terceiros, como foi o caso do pau-brasil com Fernando de Noronha, o cristão novo, nós vimos lá na postagem anterior. Existia o pacto colonial. É o seguinte, a colônia teria que fornecer tudo que a metrópole precisar. E a colônia vai ter que comprar o que a metrópole vender para a colônia.
Só que tem um probleminha. A metrópole vende o produto com um valor alto e compra o produto da colônia com valor baixo. E o valor desse produto colonial tem um valor alto lá na Europa. Perceberam? O lucro da metrópole, no caso aqui Portugal. Então olha só, a metrópole, esse esqueminha aqui dá para entender bem direitinho. A metrópole pega produtos manufaturados. Naquela época nós vamos ter a indústria manufatureira, produtos feitos à mão. Produtos manufaturados. O que pode ser? O que você possa imaginar. Móveis, roupas, armas, tudo feito na Europa, vai ser vendido na colônia. Inclusive os escravizados africanos, os escravos africanos. Então olha só, a metrópole vende para a colônia pega os seus produtos, as matérias-primas, no caso aqui o açúcar, e você possa imaginar tudo que é de produto tropical, inclusive metais preciosos, e manda para a metrópole. Então, vendo o produto manufaturado e escravizados com preço alto para a colônia, e a colônia me fornece matéria-prima e produtos tropicais e metais preciosos com valor baixo. Então, a metrópole lucra o tempo todo. É um ciclo. Vai girando e a metrópole faturando. Até rimou, né? Bom, esse é o famoso pacto colonial. O que nós vamos ter então nessa empresa açucareira? O canavial, temos aqui o canavial, os escravizados trabalhando no canavial, vocês conseguem perceber, até crianças. Esse aqui é o senhor de engenho, o dono de tudo. Aqui nós vamos ter possivelmente o capataz, que cuida dos escravos. Aqui eles estão colocando o feixe de açúcar cortado na carroça que vai ser levado para o engenho. Então esse é o panorama da época. Tudo agora vira produção de açúcar. Na Idade Média, o açúcar era um bem precioso. Para você ter uma ideia, era deixado de herança. Era feito inventário. Reis, princesas, presentes de casamento. O açúcar era ouro, peso em ouro. 1 quilo de açúcar valia uma fortuna. Uma coisa interessante, na Europa, acontecia o seguinte: só as pessoas mais ricas conseguiam, na verdade, comprar açúcar. E elas acabavam ficando com os dentes estragados. Os pobres não conseguiam, então não tinham esse problema. Então a maioria lá era dente podre e banguela. Os nobres lá ficavam tudo banguela. Exatamente porque eles tinham acesso ao açúcar, coisa que a pobreza não tinha. Era algo fora do comum, chegando ao ponto de se ter até uma produção caseira. Olha só, pequeno engenho, os escravos colocando a cana para fazer o caldo de cana para depois transformar em açúcar, porque o açúcar dava muito dinheiro. Então o senhor de engenho tinha lá seus engenhos gigantescos, mas os colonos, por exemplo, tinham os engenhos em casa. E eles vendiam a produção para o senhor de engenho, o proprietário da fazenda. Até o próprio colono fabricava o seu açúcar para vender para o senhor de engenho. Era monopólio de Portugal. Só os portugueses podiam fazer essa negociação. Portugal pagava um preço baixo do que era produzido na colônia e vendia com preço alto, é o chamado pacto colonial, como nós já vimos anteriormente. Era proibido qualquer gênero na colônia que pudesse ser vendido no Brasil por Portugal. Então, por exemplo, produtos manufaturados, móveis, roupas, armas, tinham que vir da Europa. Mas da Europa, no caso aqui, Portugal. Mas eu não posso produzir? Não. Vou dar um exemplo aqui que vai deixar bem claro isso. O sal. Nós temos lá no Rio Grande do Norte a maior salina do mundo. Tem sal a dar com pau. Até rimou. Mas olha só, não
pode pegar esse sal. Se você fosse pego extraindo esse sal, você é preso. Perceberam? Porque era obrigado a comprar o sal que Portugal vendia. Esse é o famoso pacto colonial. Então a questão do açúcar nem se fala. Imagina que tinha um valor alto no mercado internacional. Fatores que colaboraram para a instalação da economia açucareira no Brasil. Primeiro, o litoral nordestino. O litoral nordestino tinha um clima quente e úmido e o solo de sapê, que era ótimo para a produção de cana-de-açúcar. Solo fértil, na chamada zona da Mata do Nordeste, próximo ao litoral. Importante, porque daí está perto, já os navios atracam, já levam o açúcar. E a região propícia para cana-de-açúcar era principalmente Pernambuco e Bahia. Então lá no Nordeste vai ser uma disputa enorme por essa questão do açúcar. Os portugueses, então, o litoral nordestino era propício. Primeiro fator, que facilitou a instalação da produção açucareira. Segundo, as técnicas para produzir o açúcar, o português já tinha. Porque eles já faziam isso nas ilhas dos Açores, da Madeira e Cabo Verde. Eram ilhas pequenas, mas eles sabiam produzir o açúcar. Então já tinha a técnica da produção. O engenho ele vinha desmontado da Europa para o Brasil. Por exemplo, Martim Afonso de Souza, quando ele veio lá em 1530, ele já trouxe o engenho para ser montado aqui. E as pessoas que o montar vinham também, porque tinha a técnica da montagem. Bom, agora é o seguinte, para variar, Portugal não tinha dinheiro. E o que os portugueses fizeram? Conseguiram o capital holandês. Traduzindo, os holandeses vão financiar a produção do açúcar no Brasil. Os flamengos são da região de Flandres. A região de Flandres hoje é Bélgica, França e Holanda. Pega parte dos territórios, né? E eles eram judeus. Judeus da região de Flandres, que eram chamados de flamengos. Então o capital, esses judeus flamengos, eles eram holandeses. Então o capital holandês vai ser aquele que vai dar toda a estrutura financeira para montar a economia açucareira. Porque olha só, nós temos aqui o engenho, os escravos, parelha para puxar o engenho, para transformar no caldo. Olha o tamanho do engenho em relação àquele engenho caseiro, né? Olha só o tamanho. Na verdade, isso aqui demanda muito dinheiro. E vinha da Europa. Isso é mão de obra especializada para fazer, para construir esse engenho. Os caras queriam montar, vinham junto, montavam aqui toda a estrutura. E os escravos os escravizados acabavam fazendo trabalho forçado. As dificuldades de Portugal e o papel da Holanda. Crise financeira em Portugal. Precisavam de colonos, mudas de cana-de-açúcar, instrumentos para o plantio, montagem dos engenhos, e tudo isso aí, como eu já falei para vocês, é um grande investimento. E Portugal, país falido, não tinha dinheiro. E olha só que interessante, Portugal, por questão religiosa, expulsou os judeus de Portugal. O judeu português é o judeu, porque o judeu, na verdade, ele não tem uma nação específica, ele é judeu, espalhados pelo mundo. Hoje eles têm o Estado de Israel, pós-Segunda Guerra Mundial, mas eles não tinham um território. Só a partir de 1948. E os judeus estão espalhados pelo mundo até hoje. E são grandes referências na economia. Economia que gira em torno dos judeus. Eles são grandes negociadores, banqueiros, industriais, o que você possa imaginar. E o que aconteceu? Portugal mandou expulsar os judeus porque eles não eram católicos, cristãos. O judeu não é cristão. E, a moral da história, isso foi a ideia, né, do Dom Manuel I. Grande ideia. O judeu foi embora. E quando o judeu vai embora, o que ele faz? Ele leva a grana junto. Levou o dinheiro embora. E Portugal, então, vai ter que recorrer, porque daí o país faliu, o dinheiro foi embora, estava com o judeu.
Moral da história, Portugal vai recorrer à Holanda pedindo financiamento. E adivinha de quem é o dinheiro? O capital judeu. Aquele mesmo judeu que foi expulso de Portugal é o judeu que está na Holanda que vai investir na produção de açúcar. Aí vocês vão dizer assim, pô, mas o judeu quis fazer isso? O judeu quer ganhar dinheiro, meu filho. Ele não está interessado na questão religiosa. Ele quer fazer negócio. Religião é uma coisa, negócio é outra. Completamente diferente, coisa que Portugal não sabia separar. Bom, o capital holandês, capital de banqueiros holandeses, os judeus, os mesmos expulsos de Portugal, que eu falei para vocês lá que o rei expulsou. Expulsou os caras que levaram ele embora. Portugal faliu, eles emprestaram dinheiro para a produção do açúcar. Como é que foi feito isso então? O financiamento da produção, transporte do açúcar, era dos holandeses, os flamengos, da região de Flandres, que eu falei para vocês. O que acontecia? Os navios holandeses de comércio, marinha mercante, atracavam no Brasil, pegavam o açúcar e distribuíam na Europa. O Brasil era só fornecedor do açúcar. Mas quem ia revender na Europa eram os holandeses. Quem é que lucrava mais? Quem revende. Então, os distribuidores holandeses revendiam o açúcar na Europa, e só que tinha um detalhe. O açúcar que o Brasil vendia para os holandeses era aquele açúcar grosseiro, mascavo, né? Era feito em barra, colocado em caixas. E o que acontecia? O holandês ele sabia refinar o açúcar, transformar no açúcar branco. Era um segredo deles. O segredo, refino do açúcar. E com isso fazia com que o cara ganhassem 10 vezes mais o valor do açúcar. Então ganharam muito dinheiro, muita grana, muita grana, muita grana. Por isso que eles vão invadir o Brasil depois. A gente vai ver logo lá à frente. Então, investimento. Equaçãozinha simples aqui, ó. Investimento mais transporte, mais refino, mais distribuição, igual a holandeses, da região de Flandres. Esses judeus de Flandres, chamados de flamengos, faziam todo esse passo aqui. Investiram, transportavam, refinavam e distribuíam na Europa. E ganhavam muito dinheiro. A montagem da produção açucareira, o engenho de açúcar. O engenho era a principal unidade produtora para exportar para a Europa. Sempre lembrando que o mercantilismo europeu era baseado no caso do pacto colonial. A colônia tem que fornecer tudo que a metrópole precisar. Mercantilismo, a palavra mercantilismo quer dizer o seguinte: mercantil, comércio, ismo, amigo, é a política econômica amiga do comércio. Então, os burgueses comerciantes judeus, no caso aqui, eles, na verdade, estavam por trás de todo o processo. E existia o pacto colonial. O que é o pacto colonial? A metrópole pode tirar tudo o que precisar da colônia. A colônia é uma fornecedora de produtos para o enriquecimento da metrópole. No caso aqui, Portugal, né? Então, olha só. Engenho igual a monocultura só vai produzir uma coisa. Monocultura, açúcar. Latifúndio, grandes extensões de terra. Trabalho escravo. Ou indígena ou africano. Aí depende. Vai ter uma troca aí com o passar do tempo. Produção toda para o mercado externo. Todo o açúcar é para o mercado externo, não é para o mercado interno. Isso chama-se plantation. Usando essa expressão aqui. Por exemplo, os Estados Unidos vai usar. No sul dos Estados Unidos eles vão usar esse mesmo sistema aqui. No caso, algodão e tal. Bom, o que seria então o engenho? Vamos ver o engenho aqui. Olha o seguinte, o engenho. Nós temos aqui a senzala. Estão vendo aqui, ó? Senzala. É onde ficavam os escravos, aonde dormiam os escravos. Temos aqui o canavial, 11. Temos a roça, aonde eles plantavam para a subsistência. As verduras, né? Tudo que você, batata, legumes, o que precisasse. Aqui nós temos a morada dos trabalhadores livres, os colonos, que cuidavam dos escravos e da estrutura do engenho.
Aqui nós temos a Casa Grande, onde morava o dono do engenho. Olha a Casa Grande aqui. Aqui é a residência do senhor de engenho. Nós temos uma capela, porque eles eram extremamente católicos. Tanto é que proibiram a religião africana e a africana acabou substituindo os seus deuses com imagens católicas para poder continuar o seu culto, porque era proibido pelos católicos na época, pelo senhor de engenho. Então eles faziam essa mudança para poder continuar com a sua religião. Transporte para o engenho, a lenha, o açúcar, transporte da cana, caldeira, aonde vai ferver a cana-de-açúcar, aqui é a fornalha, casa de purgar, já vou falar direitinho para vocês, a moenda, onde vai moer o açúcar, e a roda d'água. Aqui eles eram mais sofisticados, aqui tem roda d'água. Quem não tinha usava o gado, força motriz, né? O gado é que vai girar o engenho. Vamos ver direitinho o que é essa história aqui de casa de purgar. Olha só. Características. Grande propriedade açucareira. O engenho era um latifúndio, grandes extensões de terra. Olha só, chegava a ter 5.000 pessoas. Acreditem. Casa Grande, Casa dos Colonos, senzala, capela, moenda, áreas de plantio, cana-de-açúcar, plantações de subsistência. E também tinha a mata para extração da madeira, que a madeira é uma matéria-prima muito utilizada naquela época. O investimento era muito alto e as instalações vinham da Europa. Eles tinham que gastar muito para instalar o engenho, comprar escravos, contratar colonos, fazer construções, limpar a mata, cultivar a cana-de-açúcar, e isso demandava tempo e dinheiro. O plantio levava 18 meses até poder colher. Os colonos pobres também faziam em casa, aquilo que eu mostrei para vocês lá, que tinha um mini engenho lá. Plantavam, colhiam a cana e vendiam para o senhor de engenho. Quer dizer, eles trabalhavam para o senhor de engenho. Fabricação do açúcar. Agora que nós vamos ver a historinha da casa de purgar. Olha só, fabricação do açúcar. Os escravos colhiam a cana e amarravam em feixe. Amarravam naqueles feixes para levar para o engenho, onde vai moer para tirar o caldo de cana, que todo mundo gosta de tomar. A moenda, a cana era lavada e moída e transformava então no caldo, o caldo de cana. O caldo era levado para caldeiras, tachos de cobre, olha só aqui, ó, tachos de cobre. Aqui seria o local para a produção do açúcar. Tacho de cobre para formar um melado. Agora, olha só, o cara que fazia isso, ele era mão de obra especializada. Demorava um tempo, tinha que saber o tempo do melaço, senão ele perdia a produção. Então, casa de purgar, e eles como colocavam em formas em formato de sino. Estão vendo aqui, ó? A casa de purgar era onde era colocado esse melaço em forma de sino. Após 15 dias, ele endurecia nessas formas aqui. Estão vendo aqui? As formas aqui, ó. Aqui vai ferver, vai ser colocado, depois aqui para esfriar. Depois de 15 dias ficava pronto. É o chamado pão de açúcar. Um formato de pão. Estão vendo aqui? Casa de purgar, o pão de açúcar. Agora, qual é o ponto turístico do Rio de Janeiro que tem esse nome? O Pão de Açúcar. Ponto turístico do Rio de Janeiro, Pão de Açúcar. Olha o formato. Igual. É por isso que é chamada de Pão de Açúcar. Olha só aqui, ó. A mesma coisa. Então, eles deram o nome de Pão de Açúcar porque o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, tem o mesmo formato das formas aonde é colocado o melaço. Viram que interessante? Tudo tem uma explicação, né? Então nós temos aqui o pão de açúcar, eu fiz questão de colocar para vocês. E aqui nós temos também o pão de açúcar que deu origem ao nome do pão de açúcar no Rio de Janeiro. Bom, os pães de açúcar eram quebrados em torrões, eram encaixotados e exportados para a Europa. Mas quem é que exportava? Os holandeses, os flamengos.
Chegava com o navio, levava para a Europa. Na Europa, o que eles faziam? Refinavam. E quadriplicavam o valor do produto, porque daí é o açúcar branco, que era vendido na Europa. Também para subsistência, eles criavam o gado. O gado não era criado junto do engenho, porque o gado come a cana. Então os gados eram levados para regiões para longe dos engenhos. Regiões centro-sul do Brasil. Olha só que interessante. As regiões centro-sul do Brasil, até o Rio Grande do Sul, eram onde o gado era levado. Porque era uma criação extensiva, o gado era criado solto. Perceberam? E isso possibilitou o quê? A colonização do centro e do sul do Brasil. Porque o gado não podia estar lá junto com o engenho, porque tinha a cana e a cana dava muito lucro, o gado é solto e ia comer a cana. Por isso. E olha só, essa criação do gado solto de forma extensiva possibilitou a colonização, o surgimento de várias cidades, e mais tarde províncias, e mais tarde estados, aonde era vendido gado. O que acontecia? O senhor de engenho pedia, olha, manda buscar, tinham lá os vaqueiros, que eram os colonos, que cuidavam do gado. Hoje eu quero tantas cabeças de gado, porque daí ele vai matar o gado. Então os caras levavam o gado para os engenhos, olha só a viagem que era. Levavam o gado, vendiam nas feiras ou levavam direto para o senhor de engenho. Ele matava, pegava as melhores partes, deixava o resto da carcaça para os escravos. Os escravos também matavam os porcos, pegavam, o senhor de engenho pegava a melhor parte, o resto da carcaça do suíno ia também para os escravos, e os escravos juntavam tudo com feijão e surgiu a feijoada. Comida típica de escravo. Além disso, com a criação de gado, nós vamos ter, além da ocupação centro-sul, o fornecimento de carne, na época da carne seca, né? Força motriz, força para mover, por exemplo, o engenho, seja o que for, carroças, o couro e, além de tudo, a feijoada, que virou comida típica do Brasil graças a essa produção do açúcar. Principais culturas de subsistência: mandioca, milho, feijão, hortaliça, frutas, isso eles tinham. E os escravos então pegavam feijão, misturavam com a farinha, com a mandioca, e tinha um prato típico, que virou característica da culinária brasileira. Caríssimos, ficamos por aqui, obrigado pela atenção, continuamos com o nosso objetivo, que é passá-los nos concursos públicos, principalmente ESA, SPSEX, vestibulares e Enem. Abração do Marcão. A propósito, divulgue o canal para que possa promover mais esse canal, aumentar o número de joinhas, e assim ele vai se expandindo, se Deus o permitir. Forte abraço do Marcão. Fui!